Bom dia, professora, tudo bem? É, Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bom, para começar aqui, vamos lá. Eu, no começo eu tenho um código para trazer todos os dados responsáveis, para trazer minha planilha de dados para o Colab, né? E eu consegui mexer nela. Assim, eu transformei ela em um data frame e pedi para imprimir para mim todos os tipos de todas as colunas, a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, assim como todas as informações que possui dentro dela. Depois disso, eu criei uma incógnita onde haveria um filtro. Nesse filtro, ele fazeria com que o meu geraria uma nova tabela onde só daria dados do ano de 2019. Depois disso, eu mudei a categoria da coluna ano para uma string. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso para aqui embaixo eu mudar de 2019 para apenas 19, para futuramente ficar tanto mais fácil a digitação quanto a leitura, como podemos ver aqui. Depois disso, eu fiz mais uma coisa. Eu acrescentei duas novas colunas e retirei uma. As duas novas colunas têm o nome de total e média. O total e a média seriam. O total, para ser mais fácil a explicação, seria a soma de todos os casos de certa região. E a média, sim, a média disso. E retirei a coluna código de município, para ficar mais fácil a leitura também, como a gente consegue ver por aqui. É, Após isso, eu pedi para implementar um histograma, ou também um boxplot, para a gente conseguir fazer a leitura desses dados de uma forma mais fácil, visualmente. Depois do gráfico, eu pedi para calcular o total de janeiro de todas as regiões, assim me dando o total de casos do mês de janeiro no ano inteiro, assim como nos outros meses. A gente consegue ver os resultados aqui. E eu pedi para inserir todos esses dados na tabela. Como a gente consegue ver aqui, o nome de Brasil total em 2019 e acrescentando em todo mês o total de casos que houve nele. Depois disso, eu transformei minha tabela para ficar de um jeito mais fácil de leitura. E assim como criei um pivot dos casos, meses e ano. Conseguimos ver aqui um agrupamento desses três, que também são dados muito importantes. Após isso, eu fiz um agrupamento do ano total para ver a média do ano inteiro. E realizei três tipos de gráficos para ver ao longo do ano, os casos ao longo do ano. O de pizza e o de barras, a gente consegue ver o mês onde houve uma maior quantidade de casos. E nesse seria o de janeiro, onde teve 90,3% do total de 137 mil casos no ano inteiro. Esse número se aproximaria a 14 mil, como podemos ver no de barras. E no de linhas, a gente consegue analisar que ao longo do período o ano se começa com grande quantidade de casos, assim como termina com uma grande quantidade de casos, acreditando em si que por ser férias aqui no Brasil, ter um período de férias, gera essa maior quantidade de casos, onde o homem fica mais tempo em casa com a mulher.